Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam super bem. Então, eu estou fazendo essa videoaula porque muitos pediram para que eu fizesse as correções das atividades, né? Então, nós vamos começar pela última semana. Conforme for, eu vou subindo as semanas, tá bom? Então, agora vocês peguem o material, caderno, celular, tudo que vocês utilizaram para fazer as lições e vamos fazer a leitura do texto do dia 11, né? Na segunda-feira, dia 11 de maio. Vamos lá? Bora lá? O leão e o rato. Depois de um cansativo dia de caça, um leão deitou debaixo de uma árvore para descansar. Quando adormeceu, uns ratos se atreveram a sair do seu esconderijo e começaram a brincar ao redor do leão. Logo, o mais travesso teve a ideia de se esconder debaixo da juba do leão, com tanta má sorte que o despertou. Muito mal-humorado por ver seu descanso interrompido, o leão agarrou o rato entre suas garras e deu um rugido. Como você se atreve a perturbar meu sono, insignificante rato? Vou comê-lo para que possa aprender a lição. O rato, que estava tão assustado que nem podia se mover, disse-lhe tremendo: Por favor, não me mate, leão. Eu não queria te incomodar. Se me deixar livre, eu serei eternamente grato, caso algum dia precise de mim. Riu-se o leão olhando para o rato. Um ser tão pequeno como você? Vai me ajudar de que forma? Não me faça rir. Mas o rato insistiu outra vez, até que o leão, comovido pelo seu tamanho e sua valentia, deixou-lhe ir embora. Alguns dias depois, enquanto o rato passeava pelo bosque, ouviu uns rugidos terríveis que faziam as folhas das árvores tremerem. Rapidamente correu até o lugar de onde vinha o barulho e encontrou o leão ali, que havia ficado preso numa forte rede. O rato, decidido a pagar sua dívida, disse-lhe: Não se preocupe que eu te salvarei. E o leão, sem pensar, perguntou: Mas como, se você é tão pequeno para tanto esforço? O rato começou então a roer a corda da rede onde o leão estava preso e o leão se salvou. O rato lhe disse: Alguns dias atrás você se enganou pensando que eu nada poderia fazer para te agradecer. Agora é bom que saiba que os pequenos ratos somos agradecidos e cumprimos nossas promessas. O leão não teve palavras para agradecer ao pequeno rato. Desde esse dia, os dois ficaram amigos para sempre. E aí, crianças, gostaram dessa fábula? Nas fábulas, os animais falam, os animais têm sentimentos, como aqui nessa história. Depois eu pedi para que vocês assistissem, no YouTube, um desenho animado sobre a fábula O Leão e o Rato que acabamos de ler. E no final, toda a fábula traz uma moral da história. E nessa história nós aprendemos que não devemos subestimar os outros. Todos devem ser tratados da mesma forma, sem diminuir o outro pela aparência. Então não importa se a gente é magro ou gordo, alto ou baixo, né? Nós temos que respeitar o outro por tudo aquilo que ele é, porque todos nós temos capacidades maravilhosas de fazer coisas boas, né? Como o ratinho. Agora, vamos já partir para a interpretação de texto. Então, vocês vão ver aqui. O texto trabalhado, O Leão e o Rato, é poesia, informativo, lenda ou fábula? Vocês fizeram aí um X na fábula. Parabéns! Quais são os personagens do texto? O leão e o porco? O leão e o burro? O leão e o rato ou o leão e o gato? É claro, né? É o leão e o rato. Parabéns! Coloquem um X aí, tá bom? Perguntinha número 3. Nessa história, os animais têm ações como fala e sentimentos. Essas são características dos animais ou dos humanos? Claro, né? Dos seres humanos. Essas características são dos humanos. Número 4. Número 4. Qual o motivo dos risos do leão? O ratinho era muito engraçado?
Ele sentia cócegas ao segurar o ratinho? Achou graça na possibilidade do pequeno ratinho ajudá-lo? É claro, né? Ele achou o ratinho muito pequeno e achou muito engraçado ele querer ajudar um leão tão grande. E a última, lembrou-se de uma piada? Não, não teve piada nenhuma. Então achou graça na possibilidade do pequeno ratinho ajudá-lo. Número 5. Em sua opinião, qual seria o motivo do leão ter soltado o ratinho? Eu escrevi assim, mas vocês não precisam apagar e escrever igualzinho a professora, tá bom? Porque o que vale aqui é a sua opinião. O leão sentiu piedade do rato e por ser pequeno e indefeso. Então ele achou o rato muito pequenininho, achou muito engraçado o ratinho querer ajudá-lo. Por isso que ele soltou. Qual é a moral que se refere melhor à história? Essa história ensinou que a mentira tem pernas curtas? Ensinou que quando um não quer, dois não brigam? Também não teve briga, né? Quem desdenha quer comprar? Ensinou sobre a inveja? Agora, tamanho não é documento. Encaixa bem, né? Porque o leão deu risada porque o ratinho era pequeno. A atividade número 7 é um ditado. Vocês estão acostumados a fazer isso na provinha, né? Tem o desenho e tem que escrever a palavrinha embaixo. Gorila. Quem escreveu macaco pode deixar, tá bom? Touro ou boi. Gato. Rato. Sapo. Leão. Não esquece do acento, que é a cobrinha, né? O circunflexo. Cavalo e cachorro, com 2 R's, tá bom? Então, crianças, eu arrumei uma coisinha aqui e voltando, né? Então, o ditongo, vamos recapitular. É o encontro de duas vogais que não se separam, tá bom? Na hora de separar a sílaba, elas precisam ficar juntas. Queijo, peixe, cuidado, caixote e enxaguar. Tá bom? Eu expliquei sobre o queijo. O queijo aqui, se vocês forem contar, tem 1, 2, 3 vogais. Daí vocês vão falar, nossa, Pro, você errou. Mas o que é uma consoante que não vive sem o U. Você não vai ver o que sozinho. E esse U, ele perde o som do lado do que. Então, a gente só fala queijo, o eixo, o E e o I. O U não sai. Diferente do enxaguar, que a gente consegue falar o U, né? Pronunciar esse som do U. No queijo, o som do U desaparece. Então, por isso que a gente só considera o E e o I. Consideramos só essas duas vogais. Agora, o tritongo é o encontro de 3 vogais e elas também não se separam, tá bom? Quando vocês forem fazer separação de sílabas, nós vamos fazer exercícios de separação de sílaba, daí não pode separar essas vogais, elas têm que ficar unidas, e são 3, por isso que é de 3, tritongo, o encontro de 3 vogais juntinhas. Averiguar, Paraguai, Uruguai e iguais, correto? E o último é o hiato, é o encontro de vogais que se separam, aí sim pode e deve separar. Saúde, coelho, viagem, né? Quando a gente tá no primeiro ano, a gente até bate palma para separar as sílabas, né? Então, aqui seriam 3 sílabas a palavra saúde, né? Saúde. Abrimos a boca 3 vezes. E essa vogal, ela se separa da outra. Por isso que se chama hiato, né? Até o vídeo explica que hiato é fenda, hiato é separação, correto? Então, vamos para a próxima página. Já vamos iniciar matemática agora. A professora fez aí um gráfico de barras, né? Com os animais da selva. 5 leões, 15 girafas, 30 ratos e 10 elefantes. Então, a gente está lendo esse gráfico e a gente conseguiu tirar os dados, né?
Esse gráfico aqui tem duas entradas. Uma que traz os números, a escala de 5 em 5, e aqui embaixo a outra entrada são os nomes dos animais, né, da selva. Muito legal, né, e rápido e fácil de explicar. Daí vem os probleminhas. Probleminha número 1. Quantos leões haviam na selva? Daí a gente tem que voltar lá no gráfico e ler aqui. Nossa, quantos leões haviam na selva? 5, né? Porque a linha, ó, termina aqui, a barra, no número 5. Tinham na selva mais girafas ou elefantes? Volta lá no gráfico. Nossa, girafas. Tinha quantas girafas aqui? 15. Porque a barrinha termina no 15. Agora, os elefantes, a barra termina no 10. Então, que número é maior? O número 10 ou o número 15? Número 15. Então, tem mais girafas. A professora já escreveu aqui. Qual a diferença entre o número de leões e ratos? Aí, nossa, teria até que fazer empréstimo, né? Mas, nós podemos fazer assim, contar. Quantos pulinhos falta para os 5 chegar no 30, né? Eram só 5 leões e 30 ratos. Daí vai contando e vai marcando no dedo, tem que usar o dedo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, 10 mais 10 mais 5 deu 25. Então, 30 menos 5 é igual a 25. Agora, se a mamãe te ensinou a fazer um empréstimo, né? Vai pedir lá pro vizinho, né? O 3 vira 2. E o 0 do 30 vira 10. Daí, 10 tira 5, 5. 2 e abaixo 2, porque 2 menos 0, 2 não tira nada, 2. Então, a diferença é de 25 ratos, né? Tem mais ratos do que leões na selva. Número 4. Somando as girafas e os elefantes, quantos animais nós temos na selva? Então, aqui também. Vamos lá, voltando para o gráfico. São girafas, né? E como que é a perguntinha? E elefantes. Então, tem 15 girafas e 10 elefantes. É fácil. 0 mais 5, 5. 1 mais 1, 2. Então, nós temos 25 animais. Número 5. Somando todos os animais que aparecem na tabela, qual é o total de animais que vivem naquela selva? Daí, a gente tem que somar aqui, ó. 5 mais 5, unidade com unidade, né? Tá? 10. Mandou 1. Daí, 3 mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. O total é de 60 animais. Número 6. Se 2 leões resolvessem mudar de lugar, quantos leões sobrariam na selva? Então, tem 5 leões, 5 tira 2, sobrariam só 3 leões na selva. E as cobras que apareceram nesse problema se alimentaram de 5 ratos. Quantos sobraram? 30 menos 5, sobraram 25 ratos. Então, voltando, na quarta-feira nós estudamos ciências, né? Eu passei um texto informativo para vocês sobre doenças causadas por vírus. Esse texto é informativo. O que isso significa? Que ele traz informações científicas e explicações sobre os vírus. Eu fui buscar lá na internet esse texto e a fonte é brasilescola.ol.com.br. Então, vamos para a leitura. Os vírus são organismos pequenos e bastante simples, que são considerados seres vivos por alguns autores e não vivos por outros. Os vírus são conhecidos principalmente por causarem várias doenças a serem consideradas parasitas intracelulares obrigatórios.
O que significa parasita? É que mora na gente, só vive se tiver alguém, né? Não consegue viver sozinho no ar. Os vírus podem causar doenças, as quais são chamadas de virose. Essas doenças podem ser fáceis de tratar, como é o caso do resfriado, ou não apresentarem cura, como é o caso da AIDS. Além disso, podem ou não causar sintomas no indivíduo. São exemplos de doenças virais: a dengue, né, que a gente pega pelo mosquito, a hepatite, que pode ser pega por objetos contaminados, a AIDS, que é pega pela transmissão de sangue, contato, né, com o sangue contaminado por esse vírus. A raiva, um cachorrinho que não toma vacina pode morder alguém e se esse cachorro estiver com raiva, ele passa raiva para a pessoa. A varicela, que é a catapora, toda criança já pegou, mas ultimamente tem até vacina. A varíola é uma doença que desapareceu, também muito contagiosa. A rubéola, que são pintinhas vermelhas pelo corpo, que também poucas pessoas pegam. Ebola, que estava na África, né, que dá uma hemorragia. A herpes, que às vezes aparece quando cai a nossa resistência. Tem pessoas que não têm esse vírus e não pegam aquelas feridinhas na boca. E a gripe? Vale destacar que cada doença apresenta sintomas e tratamentos diferenciados. Atualmente estamos sofrendo a pandemia de uma gripe forte, a Covid-19 ou coronavírus, que tem cura, mas que pode levar à morte de pessoas que já estejam debilitadas por outras doenças. Como assim? Uma pessoa idosa que já tem diabetes e pega esse vírus que está no ar, ela vai sofrer mais do que a gente que é mais jovem, que não tem nada, vai ser apenas uma gripe passageira, não é? Agora, vamos lá para o caderno. Estava pedindo, complete as frases, retirando as informações do texto da página anterior. Então, aqui eu já fui lá na página e já retirei. Então, confiram aí no caderno. Os vírus podem causar doenças, as quais são chamadas de virose. São exemplos de doenças virais: a dengue, a hepatite, AIDS, raiva, varicela, varíola, rubéola, ebola, herpes e gripe. O que a professora fez aqui? Apenas foi no texto e procurou o parágrafo onde estava a resposta e copiou. Era só para fazer isso, para voltar, fazer uma releitura. Isso daqui, essa atividade é boa porque a gente consegue tirar as informações do texto. Isso significa que você leu e entendeu o que leu. Letra C. Atualmente estamos sofrendo a pandemia de uma gripe forte. Daí eu escrevi aqui, ó, Covid-19. Não coloquei em vermelho, né? Faltou. Depois pedi para que vocês assistissem às aulas no YouTube sobre vírus. E uma explicação da aluna também, né? Muito legal. Agora já estamos na quinta-feira, já terminando, né, as lições. Nós tínhamos que aprender em geografia o relevo do Brasil. Então, é outro texto informativo que traz um conteúdo para vocês. Tipos de relevo. A superfície terrestre é composta por diferentes tipos de relevo: montanhas, planícies, planaltos e depressões. O relevo corresponde às variações que se apresentam sobre a camada superficial da Terra. Assim, podemos notar que o relevo terrestre apresenta diferentes fisionomias, isto é, áreas com diferentes características. Algumas mais altas, outras mais baixas, algumas acidentadas, outras mais planas e outras feições. Para melhor analisar e compreender a forma com que essas dinâmicas se revelam, foi elaborada uma classificação do relevo terrestre com base em suas características principais, dividindo em 4 diferentes formas de relevo: as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Agora vamos entender um pouquinho sobre isso. As montanhas.
No Brasil dizem que não tem montanha, porque aqui é um país bem antigo, que já sofreu com muitos ventos, chuvas. Então é uma parte terrestre que já está bem firme e forte, sedimentada, né? Aqui por isso que nós não temos terremotos, porque as placas já estão bem consolidadas, graças a Deus. Mas nós temos picos, que também podem ser consideradas montanhas pequenas. Eu trouxe uma foto do pico mais bonito do Brasil, o Pico do Paraguai. O Pico do Paraná, que se chama Serra Mar. Ele tem 1.870 metros de altura, ele é muito lindo, esverdeado. O Pico Paraná está localizado na Serra do Ibitiraquiri, entre o município de Antonina e Campina Grande do Sul. Então, é lá no Paraná. Mas a gente está na região sudeste, então essa montanha fica na região sul, mais para baixo um pouco. Eu também procurei o Planalto. O Planalto é uma área alta, mas ela é reta. Tipo é a Serra Geral. A mais importante formação geológica do Planalto Meridional é a Serra Geral, presente nos territórios do Paraná e Santa Catarina. Ela possui altitude média de 940 metros. Foi formada há milhões de anos, a partir de grande atividade vulcânica e derramamento de lava. Então, o Planalto, ele é alto, né? Se a gente for para Goiás também, a gente vai subindo. A região centro-oeste do Brasil também é Planalto. E lá em Santa Catarina, também na região sul, no mesmo local onde nós encontramos a montanha, que é um pico alto, a gente também encontra o Planalto, que foi formado por quem? Pelos vulcões, né? E ficou plano em cima, ó. Dá para até morar, né? Agora, a planície são as partes mais baixas do nosso Brasil, também do planeta, né? Tem planícies por todo o planeta Terra. Planalto tem por todo o planeta Terra, se vocês quiserem pesquisar. Pode pesquisar, é a maior montanha do mundo também, vocês podem pesquisar. Só que a planície é a parte baixa. No Brasil, destacam-se duas grandes planícies, a planície do Pantanal e a planície amazônica. Segundo Silva e Abdon, o Pantanal mato-grossense é uma das maiores planícies alagáveis do mundo. Possui relevo plano e uma rede hidrográfica bastante complexa. Nessa região encontram-se milhares de espécies da fauna e da flora. Aqui eu trouxe a planície do Pantanal, mas também as praias, né? São planícies, são partes baixas do nosso planeta. E, por último, as depressões. Apresenta-se com relevo monótono, suave, ondulado, com vales estreitos e vertentes dissecadas. As altitudes variam de 20 a 500 metros. Possui ainda elevações residuais com altitude de 500 a 800 metros, que testemunham os ciclos de intensa erosão nessa região. Então, as depressões foram causadas por erosões, por fortes chuvas. A terra vai saindo do local e vai escorrendo e vai formando grandes buracos, tá bom? Tem depressões pelo mundo todo. Dizem que o Mar Morto é uma das depressões mais baixas do nosso planeta Terra. Então, as depressões é baixo, o Planalto é alto, as montanhas são picos e as planícies são suaves e retas, tá bom? Aprendendo isso já é o suficiente, porque vocês estão no 3º ano ainda, estão aprendendo muita coisa, né? E aqui eu coloquei um diagrama, né? É uma cruzadinha.
E é fácil da gente fazer isso. Por exemplo, ai, que palavra que tem o R no meio? Daí você vai lá, serra, né? Serra tem 5 letras, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, coloca serra. Então, o que são as serras? Onde ficam as montanhas, onde ficam os picos. Qual palavrinha que começa com E aqui, ó? Escarpa. A escarpa, você coloca aqui. A escarpa, ela é causada pelas erosões. Ela está pertinho dos conceitos da erosão, tá bom? Que são os buracos. Aqui, ó, planície, né? Que é a parte reta do nosso planeta. O monte, parte elevada. O vale são as depressões, são as partes baixas. E as montanhas, partes altas. Finalizando a nossa sexta-feira, dia 15/5. Vocês leram o livro O Coelhinho Assustado? Depois fizeram os numerais e as continhas aqui. Eu não consegui mandar aqui no computador, mas em casa vocês mandem, né? Aqui 5 mais 2, 7, não foi 1. 8 mais 2, 10. Deixa o 0 e sobe 1. Aqui na casa da centena. 1 mais 2, 3, com mais 1, 4. Aqui, 8 mais 7, 15. Manda 1 aqui na casa da dezena. 5 mais 5, 10. Deixa o 0 e manda 1 na casa da centena. 1 mais 2, 3 mais 1, 4. E a última, super fácil. 3 mais 1, 4. 9 mais 0, 9. 3 mais 1, 4. A produção de texto, depois quando a gente voltar, eu corrijo, tá bom? Ou se vocês quiserem gravar um vídeo para mim lendo o que vocês escreveram, pode. E muitos alunos já mandaram fotos para mim. Muitos alunos já me mandaram essa atividade do rolinho. A Emanuele fez, que ficou uma gracinha. E do ratinho, que é uma dobradura de papel. Então, crianças, até logo e até a próxima videoaula. Um beijinho no coração de vocês.